Este é o programa SOS Ação Animal. Hoje nós vamos conversar sobre a participação política dos protetores de animais, incentivando as leis e a fiscalização. Você sabe por que muitos dos nossos animais sofrem tanto? Porque nós não temos leis fiscalizadas e nós não temos punição para as pessoas que cometem crime contra o animal. Exatamente isso. Você sabia que nós temos uma quantidade incomensurável de processos em relação a crimes ambientais e crimes ambientais relativos aos animais? E por que nada disso funciona? Por que nós continuamos a ver pessoas que ficam impunes quando elas cometem crimes de assassinato e crimes de maus tratos aos animais? Sabe por quê? Porque toda lei depende de uma infraestrutura para que o resultado final aconteça e chegue lá na questão do juiz e que o assassino ou criminoso, a pessoa que cometeu o delito, receba a sua punição correspondente e justa. Mas nós temos um grande problema. O problema é que nós estamos sem representação política. Exatamente isso. Representação política em Brasília em relação à questão dos animais. Você tem a informação que muitas vezes o presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, Dr. Reinaldo Veloso, em depoimento dado ao meu outro programa Por Dentro da Sustentabilidade, na Rádio Bandeirantes, todos os sábados ao meio-dia, ele já deu vários depoimentos informando, relatos, informando que quando eles há a necessidade de ir a Brasília, a bancada dos animais tem uma média de 3 a 5, 6 pessoas. É muito pouco essa representatividade. Nós não podemos ter uma representatividade tão ínfima quanto essa. Então, como é que nós podemos nos organizar? Em primeiro lugar, nós temos que entender quais são os partidos que oferecem ou que apresentam proposta em relação aos animais. Temos que saber quem são as pessoas que estão apresentando estas propostas, o seu histórico, se tem fundamento real a proposta que eles realizam com a causa animal, ou são pessoas que simplesmente pegaram um bonde andando. Você já ouviu falar de algum partido que tenha apresentado propostas sobre a questão do bem-estar dos animais? Você conhece alguma proposta? Você conhece a pessoa que está apresentando ela? Então, por gentileza, acesse o Google e saiba cada vez mais sobre as questões ligadas à política e às políticas ambientais em relação aos animais. A proteção animal precisa participar ainda mais de algumas dimensões das nossas causas sobre os animais. E uma delas, certamente, é a política. Sem política administrativa, nós não temos como, por exemplo, solicitar a punição de um criminoso. Nós não temos como fiscalizar uma lei para saber se o resultado prático da lei é eficaz em relação a uma pessoa que cometeu um delito contra o animal. Você sabe quantas vezes algumas pessoas, geralmente são ativistas, vão a Brasília e os procedimentos são muito demorados, os procedimentos jurídicos? Por quê? Porque nós não temos uma bancada suficiente que represente todas as características jurídicas e de cidadania da pessoa que está lá fazendo o trabalho jurídico para as leis serem implantadas e para a questão da fiscalização. Se você sabe de algum caso sobre animais, que este caso parou na justiça, esse caso ficou engavetado, se você não sabe em que resultou este caso, entre em contato conosco. Nós vamos acompanhar este caso com você. A política faz parte da proteção animal e nós, protetores de animais, nós educadores e todas as pessoas interessadas no bem-estar animal, nós precisamos ter este discernimento. Nós não estamos aqui falando de partidos, nós estamos falando de atitude política administrativa em relação ao bem-estar dos animais. Por quê? Porque quando houver necessidade,
quando um animal for assassinado, um animal for maltratado, o tutor, o responsável, precisa ser punido. Precisa haver justiça. E essa justiça depende de leis. Esta justiça depende da pessoa que vai a Brasília, da pessoa que contrata os advogados, da pessoa que forma uma equipe de cidadania pró-animais. É isso mesmo. Você tem no seu bairro uma equipe, um grupo que possa ser transformado em um grupo de representatividade político-administrativa da causa dos animais? Faça o seu grupo, saia do Zap, faça o seu grupo. Esse grupo precisa ter informações oficiais do que acontece no mundo dos animais. Nós não vamos sair dessa questão de enorme quantidade de sofrimento do animal se nós não termos uma organização social em relação a eles. Concorda comigo? Se você concorda comigo, mande um zap para mim, ok? 21 991 34 9124, porque aqui a conversa é séria e Deus está no comando. E nós também temos aqui, no nosso papo de hoje sobre animais, uma mensagem para você. Exatamente isso. Você gosta de barulho de fogos? Você acha que fogos tem que ter aquele barulho? Você já filmou a reação horrível dos animais, do seu cachorrinho, por exemplo, quando acontece a queima de fogos e tem aqueles estampidos? Porque isso, meu amigo, agora vai ser o nosso tema aqui do nosso programa. Você sabia que em algumas cidades do Brasil e do mundo o barulho dos fogos estão sendo simplesmente cancelados? Exatamente isso. Já existem leis onde você pode procurar ter uma atitude em relação a isso. Seja contra esses fogos que causam esses barulhos. Nós temos vários segmentos sociais que sofrem muito por conta desses barulhos. Entre eles, evidentemente, as crianças, os idosos, os autistas e os nossos animais. Nós não precisamos viver numa sociedade que nos impõe este sofrimento. Nós já temos sofrimento e violência o suficiente. Não queremos mais isso. E se você também não quer, faça um movimento contra esses fogos. Recentemente teve em Copacabana, no Rio de Janeiro, um movimento organizado em relação a isso. Nós temos as imagens, você vai acompanhar. Nessas imagens você pode perceber que o cidadão ele tem plena liberdade de externar a sua opinião em relação aos animais. Os animais deixaram de ser um caso social à parte. Eles fazem parte da nossa sociedade. Eles são seres vivos e eles precisam de pessoas que os defendam. Nós estamos aqui para defender os animais. E se você é um defensor de animais, entre em contato conosco, faça parte do nosso programa, faça parte da nossa equipe de voluntários. 21 991 34 9124. E nós também vamos falar aqui, sabe do quê? Do que acontece no Zap. O nosso bloco deu no Zap. Exatamente. Quem é protetor de animal? Quem é dona de casa, professor, você aí jovem, pessoas que amam os animais, já sabem que o WhatsApp é a nossa maior fonte de comunicação prática e de uma imediaticidade que é eficaz. Imediatamente você posta e logo depois você tem uma resposta. Por quê? Porque são centenas de pessoas interessadas no bem-estar animal. Contudo, muitas delas não conseguem fazer nada. Por quê? Porque não tem infraestrutura, porque nós não temos castramóveis, porque nós não temos atendimento público suficiente. E tudo isso faz parte da sua atitude. Exatamente isso. A ação animal daqui deste programa é a sua. Então mande um vídeo para nós dizendo qual é a sua denúncia, qual é a sua ação, qual é a sua reclamação. O que está acontecendo com os animais da sua rua? Você sabe? Você já viu alguma pessoa caminhando ao meio-dia com sol de 40 graus com um animalzinho pisando no chão quente?
filme, envie para nós. Nós vamos montar aqui uma edição só sobre situações de animais que você vê durante a sua saída à rua e que você sequer consegue imaginar o que pode acontecer com esse animal. Como, por exemplo, animais que estão em estado de subnutrição, animais que estão precisando de uma atenção veterinária. E nós vamos também apresentar para todas as pessoas que acompanham aqui o nosso canal situações em que você vai ficar perplexo que isso pode acontecer com os animais aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. São situações que jamais deveriam existir. E por que é importante a sua participação? É importante porque as autoridades vão ver. É importante porque a sua imagem vai espalhar no mundo inteiro. É importante que o seu assunto, a sua reclamação, a sua atitude vai ser vista por muitas pessoas e nós precisamos nos unir. Este programa SOS Ação Animal é para exatamente isso, para que as pessoas saibam o que está acontecendo com os animais, para que as pessoas saibam que a crueldade humana está exacerbada, está matando, está maltratando, está fazendo um inferno na vida dos animais. Os animais são seres vivos, eles sentem, eles se alimentam, eles se reproduzem, eles têm sentimento, eles têm reações cognitivas inerentes ao animal, ou seja, ele tem a sua inteligência. O animal pode sim se comunicar. O animal está vivo, ele não está aqui para servir as pessoas, ele não está aqui para ser um brinquedo, ele não está aqui neste planeta para servir de distração, ele não é lazer, ele é uma vida. E você vai ficar conosco aqui, sabendo de tudo o que acontece, os motivos pelo qual o sofrimento animal está enorme no planeta todo. Você também sabe que nós temos ainda muitas resistências em relação à questão da proteção animal. Muitas pessoas colocam a proteção animal em segundo plano. Nós gostaríamos de saber por que você acha que isso acontece. Participe do nosso programa. Você está vendo aqui a inscrição? Faça a inscrição no nosso canal. Você está vendo aqui o nosso e-mail? Envie um e-mail para a nossa equipe. E também mande os seus áudios, envie os seus vídeos para o nosso número 21 991 349124. Este programa é um programa que vai convidar você a participar da ação animal. É um SOS Ação Animal para que você tome uma atitude e participe conosco. Faça crescer o mundo dos protetores dos animais. Faça crescer as possibilidades de ajudas concretas aos animais. Faça multiplicar o número de protetores de animais no Brasil e em todo o planeta. Depende de nós, depende de você. Participe, colabore, fique conosco e até o nosso próximo programa SOS Ação Animal.